hora da aplicação do batom, né? Bom, eu escolhi um batom vermelho, porque é o que a maioria tem dificuldade, né? O batom vermelho, o batom escuro. Então, o que você tem que se atentar na hora da aplicação do batom? Sempre aplique o batom com um pincel para lábio, tá? Principalmente se for esse tipo de batom aqui, ó. Batom em bala, né? Batom em bala, batom em bastão, tá? Principalmente se for esse, porque esse batom aqui, você não consegue fazer o contorno do lábio perfeito com ele, né? Se você aplicar ele direto, fica tudo borrado, fica tudo desalinhado, né? Então não fica bom, ok? Então sempre aplique o batom com um pincel para lábio, combinado? Porque aí o pincel ele te ajuda a dar o acabamento e deixa o traço do lábio bem certinho, bem bonito, né? Porque ninguém merece, né? Ninguém merece um batom mal feito, né? Você sabia que quando uma pessoa conversa com você, ela olha no seu olho e na sua boca. Ela fica assim, ó, ela olha no olho e na boca, no olho e na boca. Então assim, você tá com a maquiagem, aí você tá com o batom mal passado, imagina? Não é bom, não é bonito, né? Então, se você quer estar de uma forma mais apresentável para todo mundo, em qualquer lugar que seja, esteja com o batom bem passado, ok? Não deixe o batom borrado, principalmente se for um batom escuro. Se for um batom claro, ainda passa, né? Ainda tem uma técnicazinha que a gente faz que é o lábio esfumado com o batom claro, que fica bem bonito, fica bem sutil. Mas batom escuro tem que ser bem passado, ok? Então por isso eu escolhi um batom escuro pra gente poder, pra eu poder ensinar pra vocês como delinear o lábio da melhor forma, né? Então vamos lá. Primeiro a gente começa aplicando o batom no centro da boca. Então eu vou usar um batom mate, né? Esse que já vem com um pincelzinho, você já pode aplicar com o pincel mesmo e a gente vai delinear o lábio depois com o pincel de maquiagem, ok? Então, ó, começa aplicando no centro do lábio. Aí aqui, ó, o que você tem que se atentar? No cantinho. Então você não pode engrossar muito o canto do seu lábio para não borrar e não ficar estranho, né? Então aplica sem medo. Toma cuidado, né, com os cantinhos e depois a gente vai fazer o traço certinho com o pincel, ok? Aí, ó, agora eu vou explicar o porquê do iluminador, né? Nós temos dois traços no nosso lábio, o traço interno e o traço externo. O traço externo é o traço que a gente aplica o batom para quem quer aumentar o lábio, que é o meu caso, né? Eu tenho um lábio bem fininho, ó, se eu deixo o batom assim, no traço natural dele, é lógico que não tá certinho ainda, né? Mas se eu deixo ele assim, vai parecer que meu lábio é ainda mais fino, né? Então eu tenho que aplicar esse batom na borda externa. Então, o que é o contorno interno? O contorno interno é o seguinte, você tem a coloração do seu lábio e aonde a sua coloração termina, você vai ver uma linhazinha, aonde ela termina. Então nessa linha é o contorno interno do lábio. Quando você aplica o iluminador te faz uma outra linha, observa. Ó, observa que o iluminador ele faz uma linha externa no lábio. Então, para você aumentar o lábio, você tem que aplicar o batom nessa linha externa. Então, por isso o motivo do iluminador, que o iluminador ele ajuda
a ver a linha externa. Ou seja, se você tem um lábio muito volumoso, ou se você tem um lábio normal e não precisa aumentar o seu lábio, você não tem a necessidade de aplicar o iluminador, ok? Então a parte do iluminador você pode pular, correto? Agora, se você tem um lábio fino como o meu e quer desenhar o seu lábio, quer aumentar, aí você aplica o iluminador por fora para você conseguir enxergar essa segunda linha e ser direcionada por ela, fazendo, né, um desenho bem certinho aí no seu lábio, acompanhando o formato do seu lábio e ao mesmo tempo aumentando um pouquinho esse lábio, ok? Então, se você tem um lábio normal ou um lábio mais volumoso, você vai aplicar esse batom na linha interna, né? Vai respeitar essa linha interna, ok? Se você tem um lábio fininho, você vai aplicar na linha externa, tá bom? Então vamos lá, aplicou primeiro, né, no centro do lábio, agora vamos com o pincel. Daí a gente pega o batom, ó, e o jeito de pegar é o seguinte, de um lado e do outro, ó, de um lado e do outro. Porque isso vai fazer o pincel afinar, vai fazer ele ficar mais fininho, tá? Cuidado com o excesso, porque o excesso de batom atrapalha, né, na hora de desenhar o lábio. E aí o seguinte, o meu arco de cupido, ele é um pouco pontudo, eu particularmente não gosto. Então eu gosto de arredondar ele, então eu sempre dou uma arredondadinha, tá? Então eu começo delineando a parte de baixo aqui, né, deixo ela bem certinha e depois eu vou para a parte de cima. Então, ó, pego o pincel de lábio, ele é muito parecido com o pincel língua de gato, ó, tá? Só que ele é bem menorzinho, né, bem menor. Então, ele é um pincel com a cabecinha arredondada e achatado. A cabeça arredondada é importante porque, por exemplo, na hora que você for desenhar o arco do cupido, você vai ver que é muito mais fácil, porque aí você vai encaixar esse pincel no arco do cupido e é só você ir carimbando, né, e desenhando o traço. Então vamos lá, primeiro eu encaixo o pincel aqui no canto externo do lábio, ó. Aí eu venho desenhando. Não se preocupe se você errar, porque eu vou te ensinar como que vai consertar, ok? E aí, ó, pra fazer o traço desse lábio, você vai segurar no pincel como se você estivesse segurando em uma caneta, porque isso vai dar firmeza pra você na mão, tá? Então você tem que ter firmeza pra fazer o traço. Então você encosta a sua mão na boca, né, e vai fazendo o traço. Quando você estiver preenchendo o lábio, você trabalha com o pincel deitado. Quando você estiver fazendo a linha, você trabalha com ele em pé. Ok? E uma forma bem fácil também de você ver como é que tá a linha é você fazer assim, ó, com o lábio. Faz assim com o lábio, que aí dá pra você ver perfeitamente, ó, como que tá, né? E aí você vai ajeitando.
acompanho, né, percebe que eu acompanho o formato natural do meu lábio, porém eu aumento um pouquinho, né? Eu aplico o batom na linha externa do meu lábio. Ó, apliquei a parte de baixo, não se preocupe se não estiver perfeito, porque no próximo passo a gente vai corrigir, ok? Agora eu vou para a parte de cima. A parte de cima a gente sempre começa desenhando o arco do cupido primeiro e depois a gente vem descendo para as laterais, tá? Então alinha primeiro o seu arco do cupido. O que você tem que entender? O coração, né, o M que você faz aqui no arco do cupido, o centro dele tem que estar alinhado com a ponta do seu nariz, com essa partezinha aqui do nariz, tá? Então o centro tem que estar alinhado com o nariz, né? Então você tem que se preocupar com o declínio do lábio, né? Aquela partezinha que fica mais baixa, ela tem que estar alinhada com o nariz, ok? E aí, como que é a melhor forma de você fazer esse traço mais perfeito possível? Você vai encostando o pincel no lábio e vai arrastando, como se você fosse fazendo mini risquinhos, sabe? Pontilhados. Você vai fazendo mini pontilhados, emendando um no outro até completar a linha certa, a linha inteira, tá? Porque se você vem de uma vez, é muito mais difícil. Então é melhor você ir aos poucos, tenha firmeza na mão e vai com calma, com paciência, ok? Ó, primeiro a gente se preocupa com o arco do cupido, que é deixar ele bem alinhado, depois a gente vai para as laterais.
arco do cupido alinhado, ó, perfeito. Agora a gente desce para as laterais. Outro ponto que você tem que se preocupar na hora de aplicar o batom, o canto do lábio, tá? Então, lembrando que o centro do nosso lábio, ele é sempre mais grosso do que o canto lateral, né? Então, você vai deixar aqui mais grosso e vai afinando, né? Na lateral, você deixa cada vez mais fino, ok? E o que acontece aqui no cantinho na lateral? O que tem que acontecer? A parte de cima e a parte de baixo tem que se unir. Então, na hora que você tiver com o lábio fechado, ó, essas duas partes têm que estar unidas, né? E com a boca aberta, assim, ó, tem que formar um C aqui na lateral. Uma linha tem que estar unida com a outra, ok? Então, ó, na hora de pintar o lábio, o que você tem que lembrar? Lógico, do seu formato e das suas características. Então, você vai fazer tudo de acordo com as suas características e com o seu formato, ok? É importante você ter um papel em mãos, tá? Porque o pincel ele vai ficando com acúmulo de batom. Então você vai tirando o excesso do batom, né, para você ir pegando mais batom e continuar delineando o seu lábio.
Então, a parte de delinear o lábio, você tem que ir com calma, com paciência, com cautela e ir acertando os detalhes aos poucos, tá? E sempre se preocupe com a simetria, como eu falei. Se você tiver a característica, por exemplo, de lábios desiguais, né, assimétricos ou desiguais, você tem que igualar o seu lábio. Eu, por exemplo, tenho a parte de baixo mais grossa que a parte de cima, então eu engrosso um pouquinho a parte de cima para ficar igual a parte de baixo, para o lábio ficar mais equilibrado, né? Então você tem que pensar nesse equilíbrio também, né? Se o seu lado, por exemplo, um lado for mais fino do que o outro, tem que engrossar um pouquinho o lado que é fino para ficar igual ao outro lado, ok? Bom, batom aplicado, né? Temos alguns errinhos. Vamos para o próximo passo, que a gente vai aprender como corrigir.